Bom dia, meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre o fim da Guerra Fria. E eu vou falar com tópicos. Meu primeiro tópico é o governo de Reagan. Foi de 1981 a 1988. A posse do republicano Ronald Reagan assinalou o fim da coexistência pacífica. A política externa do governo Reagan, no início de seu mandato, caracterizou-se pela volta do governo entre duas potências. O governo estadunidense decidiu instalar uma nova geração de mísseis na Europa Ocidental e iniciar um programa de militarização nuclear do espaço, denominado Guerra das Estrelas. Reagan ampliou os investimentos no projeto, cujo objetivo era criar um escudo espacial defensivo que tornaria o país inatacável por mísseis nucleares. Mas o que acontece? Esse projeto é um projeto muito caro, né? Então, no plano econômico, apesar do empenho do governo dos Estados Unidos de América, os gastos continuavam maiores do que a receita. Por isso, Reagan procurou diminuir as despesas públicas, desativou alguns programas de armamentos e adotou protecionismo econômico para conter importações. No segundo mandato de Reagan, a competitividade da economia estadunidense declinou. Em 1986, os maiores bancos estadunidenses controlavam apenas 12% dos ativos globais. Então, assim, não deu muito certo, porque no segundo mandato dele, a produção industrial dos Estados Unidos representava 53% da produção mundial. E em 1987 caiu para 19,5%. Em setembro de 1987, os estadunidenses e soviéticos assinaram em Moscou o Acordo de Princípios de Negociação de Desarmamento, que preparava a aproximação entre os dois mais importantes líderes mundiais. Em dezembro de 1987, Gorbachev visitou os Estados Unidos de América e assinou o Tratado para a Eliminação de Armas Médio e Curto Alcance. Em 1988, Reagan visitou Moscou e Gorbachev retornou aos Estados Unidos no mesmo ano, mostrando ao mundo o afastamento do perigo nuclear, né? Então, assim, teve um custo, diminuiu a porcentagem, então foi um acordo de negociações de desarmamento, né? Falando assim. Meu segundo tópico é os anos de 1980 da União Soviética, né? Que foi de Perestroika e Glasnost. Quando o líder Brezhnev faleceu, o regime soviético mostrou sinais de fragilidade, até mesmo na condição física de seu dirigente. Yuri Andropov, que sucedeu Brezhnev, morreu apenas 15 meses depois de assumir o cargo. Konstantin Cherko, que o substituiu, governou por apenas 13 meses. Na luta pelo poder, abriu-se caminho para o reformatista Mikhail Gorbachev, que assumiu como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e colocando em prática suas palavras em ordem, Glasnost e Perestroika. Que Glasnost, né, que significa um abrandamento da censura, e Perestroika introduzia critérios de eficiência na gestão da economia, debilitada pela burocracia e pelos gastos excessivos no programa militares e espacial, né? Em 1986, Gorbachev iniciou a Glasnost, ou seja, a abertura e a reestruturação interna do sistema político e econômico da URSS, né? Da mesma forma, pleiteou o retorno da força dos sovietes, os antigos conselhos de operários e soldados, que se construíam no Exército Popular na Revolução de 1917. O líder soviético propôs uma nova forma de planejamento econômico, que significou o rompimento com os planos quinquenais. Gorbachev foi eleito também presidente da URSS. O poder dele aumentou. Ele passou a escolher o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. No plano interno, as exigências de aceleração no processo de reformas econômicas rumo a forma explicitamente capitalistas
Eles conquistaram apoio popular e foram habilitamente explorados pelo ambicioso Boris Yeltsin. Em meio à crise da URSS, a URSS sofreu um duro golpe político com as manifestações dos alemães contra a permanência da divisão do país, representada o Muro de Berlim. E em 1989, populares que portavam marretas e outras ferramentas derrubaram o muro em um protesto televisionado para o mundo inteiro. Com aquela barreira física, iniciou-se um processo que terminou a reunificação da Alemanha. E vem o fim da Guerra Fria, que foi no dia 19 de agosto de 1991, setores conservadores do Partido Comunista e das Forças Armadas sequestraram Gorbachev e tentaram restaurar a linha na direção do Estado soviético. Yeltsin promoveu a desmontagem das principais instituições da URSS e a proclamação da independência da Rússia. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir e foi substituída pela Comunidade dos Estados Independentes, um fórum de coordenação entre várias repúblicas sem governo central. E em 1992, Yeltsin anunciou um programa radical de desestabilização da economia. Teve aumento de preços, e em alguns casos em até 30 vezes. Provocou as primeiras manifestações públicas contra Yeltsin. Um confronto aberto entre o presidente Yeltsin e o parlamento que impôs obstáculos ao seu programa de reformas. Isso marcou o ano de 1993. O conflito culminou com a votação parlamentar da demissão de Yeltsin, violentamente respondida pelo presidente com a ocupação militar da sede do parlamento. Esse episódio, no qual morreram mais de 300 pessoas, respaldado pelas Forças Armadas, pela União dos Estados Unidos da América, Yeltsin promoveu reformas na Constituição que reforçaram o seu poder. Então, esse é o meu trabalho, eu tentei resumir. É um tema grande, porque aconteceu milhares de coisas. Eu tentei resumir, tentei explicar de uma forma resumida do que aconteceu, porque também não dá para explicar tudo. Mas foi isso o meu trabalho. Obrigada, tchau, tchau.